dia, meu nome é Karen Haddad Barbosa, eu estudo no Instituto Federal Catarinense, curso Agroecologia, e nesse vídeo a gente vai falar sobre milho crioulo. Espero realmente que vocês gostem, então solta a vinheta! Para falarmos sobre milho crioulo, primeiro nós devemos entender o que é o milho em geral. Esta é uma planta criada e cultivada pelo homem cerca de 7 a 10 mil anos atrás. Inicialmente ele era um capim ramificado, muito parecido com o trigo, sem sabugo e com poucos grãos que eram individualmente cobertos por palha, chamada de teozinto. O milho e o teozinto eles sofreram cruzamentos ao longo do tempo. Cada localidade, dependendo das adaptações desses dois, desenvolvendo o seu tipo de milho. E para o plantio sempre eram utilizadas as melhores espigas. O milho ele gosta muito de dias longos, muita água e uma região com elevada altitude. Ou seja, ele gosta muito do verão. Mesmo que a Embrapa recomende o plantio durante o ano todo, se a gente plantar no mês de abril, as espigas encruam, bicham, padecem, ficam anãs e os grãos ficam xoxos. A cultura do milho, ela se destaca como uma das principais commodities no Brasil e no mundo. Os produtos provenientes do milho podem ser empregados na indústria, na alimentação humana e animal, por meio de ração, bolo de fubá, que é uma delícia, até o grão, né, que é utilizado a maionese do domingo, e na ração do boi, ração da galinha, e dentre outros produtos. São sementes que não são modificadas geneticamente. É todo milho que não foi apropriado pela indústria, ou ainda variedades que os trabalhadores cultivam de geração em geração, que são adaptadas ao seu local de desenvolvimento. Muita gente confunde milho crioulo com milho orgânico, mas tem tal de diferença. O milho crioulo você pode cultivar ele não precisando ser orgânico. No orgânico você utiliza sementes de milho crioulo porque são melhores, pois não precisam de veneno, de fertilizantes para terem uma boa qualidade. E milho crioulo, ele pode ser milho crioulo tanto dentro da produção agroecológica, orgânica, ou não. Primeiro motivo. É interessante para a criação de galinhas, para ajudar na coloração da gema do ovo. Isto por ele não ser modificado geneticamente, ele consegue melhorar o seu desenvolvimento de nutrientes. Diferente do milho que a gente compra diretamente das indústrias, que ele vem com agrotóxicos e vem melhorado geneticamente para resistir aos agrotóxicos, o que acaba desfavorecendo as suas outras qualidades. Segundo motivo, podemos plantá-lo sem adubo químico e mesmo assim o resultado vai ser satisfatório. Então você vai poder optar se você vai querer ou não utilizar esse adubo químico ou não. Terceiro motivo, tem uma palha mais grossa e resistente, mais resistente a algumas doenças do que o milho convencional. Quarto motivo, sempre vai ter sementes para o ano que vem, então você não precisa se preocupar se vai ter dinheiro para comprar sementes ano que vem, se preocupar com a quantidade de sementes, sempre vai ter disponível ali na tua lavoura para o ano que vem. Quinto motivo, deixa um agricultor totalmente autônomo por não terem gastos com insumos. Esse motivo está relacionado diretamente com o segundo, que você vai poder optar se você vai querer utilizar ele com esses insumos ou não. Você vai poder escolher se você vai querer ser autônomo ou não. Estudos que indicam que o milho crioulo é muitas vezes mais resistente a pragas do que o convencional, ainda sem precisar de fertilizantes e de veneno. Por possuir muitas variedades, o produtor ele pode optar entre cor, tamanho, rendimento, formato da espiga, beleza, tempo de cozimento,
textura da palha, o que você não pode optar muitas vezes com sementes convencionais, a compra de sementes convencionais. Recomenda-se que o milho crioulo seja plantado a uma distância de 400 metros em relação às outras culturas, porque, por exemplo, se tiver uma lavoura de milho convencional por perto, o pólen dele pode viajar com o vento, carregando informações genéticas, e isso pode acabar alterando a qualidade do milho, a genética do milho crioulo. Bom, a região oeste de Santa Catarina possui muitos produtores que conservam variedades locais e crioulas, que são cultivados em agroecossistemas de baixo uso de insumos. A utilização de variedades crioulas possibilita que os pequenos agricultores possuam a sua própria produção de semente, sendo uma alternativa para a contenção de custos. Os crioulos possuem grande capacidade para competir com milhos comerciais, mesmo sem a utilização de insumos, sendo que a diferença é inferior a 10%, considerando-se também as condições dos agricultores mais pobres. As sementes utilizadas para o plantio são selecionadas diretamente da espiga, com os melhores grãos, diminuindo ainda mais os custos de produção. O ciclo da cultura. Nós temos o VE e o V4, onde tem a estande inicial, onde pode ocorrer falhas duplas, plantas vencidas, e entre outras coisas. O V6 e o pré-VT, onde ocorrem as doenças foliares. O VT e o R1, que tem as pragas, aparecem as espigas, e a gente deve fazer a monitoração do clima e o ponto de corte. E o R5, que é a stand final, que é onde a gente retira amostragens, onde é o ponto de corte e o processamento de grãos. A colheita ela deve ser feita nesse R5, onde a palha do milho está seca e as espigas estão assim para baixo. Recomendações: a limpeza deve ser feita previamente ao armazenamento, com ou sem secagem, para que se garanta a qualidade dos grãos, para que mantenhamos a umidade destes e para que a gente os mantenha longe de contaminações, além de uniformizar a massa dos grãos para os processos de aeração e secagem. O armazenamento desses grãos deve ser feito com o espalhamento das espigas quando a colheita for feita com um teor de umidade de 18%. Later. Primeiramente, devemos ter consciência de que não utilizaremos dependentes químicos e que, para conseguir o selo orgânico, nós vamos passar por uma rígida classificação, uma rígida avaliação. Para começarmos, primeiramente nós devemos organizar a propriedade. Primeiro nós fazemos as cercas vivas para que a gente possa proteger a nossa lavoura das derivas de agrotóxicos, quebra de vento e para barrar o transporte de pólen das outras lavouras vizinhas que sejam de milhos convencionais. Segundo, a gente faz um manejo do solo, onde a gente faz as correções químicas e físicas e em seguida a adubação orgânica conforme a necessidade da planta. Terceiro, a gente faz o planejamento de semeadura, onde a população inicial deve ser de 40 a 45 mil plantas por hectare para uma produção de milho verde e de 50 mil plantas por hectare caso a gente for produzir grãos. A estimativa da quantidade de sementes necessárias para o plantio é de uns 20 kg por hectare, de sementes, é claro. E depois, no quarto passo, a gente faz a rotação, que pode ser feito com aveias branca e preta, xícaro, ervilha capeluda, nabo forrageiro, sorgo, tremoço branco, trigo, triticale e entre outras. Ou também com as
crotalárias, né? Que é o guandu, o girassol de ciclo curto, o labilabe, as mucunas, o milheto e etc. Mas se a gente for fazer um consórcio, é interessante a gente utilizar o guandu e as mucunas na safrinha. Tá, agora, quinto passo, né? O consórcio. Na agricultura familiar, a gente faz isso diariamente, cultivando em consórcio com outras culturas para aproveitar a mão de obra e a área disponível. Nos sítios e lotes familiares, o cultivo mais consorciado é com feijão ou abóboras, que é o mais corriqueiro. E a gente também pode fazer o consórcio intercalar de adubos verdes para otimizar a qualidade do milho, né? Daí, é claro, o sexto passo, que é a colheita. Essa colheita, a colheita verde, principalmente, ocorre cerca de 20 a 25 dias após a polinização da boneca, que é quando tem aquela saída dos cabelos, quando os grãos estão leitosos. A quebra manual ocorre quando a umidade está a 16% e a mecanizada quando está a 25%. O rendimento esperado quando faz o levantamento e planejamento das sementes é de 8 toneladas por hectare. A conservação dos grãos e sementes recomenda-se seu armazenamento em tambores plásticos, latas e garrafa PET bem vedadas, para evitar absorção de água e entrada de insetos, que devem ser guardados em um local seco e fresco. O controle desses carunchos ele é feito com repelentes naturais. E é isso que eu acho interessante no cultivo orgânico, diferente do convencional, que precisa toda aquela produção industrial, todo aquele processamento químico que gera poluição ao meio ambiente e ainda um alto custo para quem quer produzir de uma forma não agroecológica. Diferente do orgânico, que você utiliza elementos da natureza, simples, fáceis de encontrar em casa, baixo custo, praticamente nenhum custo, né, claro, e sem contaminar a natureza. Então você acaba utilizando produtos naturais, mais baratos, menos mão de obra, porque você vai controlar de uma forma natural e menos custo para o teu bolso. Por exemplo, aqui, para cada 10 kg de sementes, a gente mistura 100 gramas de pó de rocha, 20 gramas de pimenta de reino ou 200 gramas de folha de eucalipto moída, uma coisa que todo mundo tem em casa, não é? Então, é importante a gente utilizar dessa forma orgânica porque a gente vai garantir qualidade, saúde nesses alimentos, tanto para nós quanto para os animais, tanto para os produtos que a gente enviar para a indústria processar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo que eu e a Magali fizemos, né, Magali? Tchau! Obrigada por assistir!